Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na nossa aula de hoje falaremos sobre intertextualidade e interdiscursividade. E aí, você sabe o que é intertextualidade e interdiscursividade? Você consegue identificar discursos em um determinado texto? Você consegue identificar relações, inter-relações textuais dentro de uma produção, seja ela literária ou não literária? Então, na aula de hoje, nós saberemos, conceituaremos e traremos alguns exemplos e atividade sobre esses dois conteúdos que são importantes para a sua vida enquanto estudante. Então, vamos lá? Acompanhe aí comigo na tela. Vamos lá, pessoal. Primeiro, a gente vai fazer uma distinção do que é texto. E o texto, ele tem como principal característica a materialidade, ou seja, ele tem como característica principal a questão do... Vamos lá, vocês viram aí na tela que aparece como se fosse uma teia? O que é um texto? O texto nada mais é do que uma construção de palavras e termos que juntos fazem sentido. E o que se usa para se estabelecer um sentido, uma sequência lógica? Para além disso, o que se relaciona com o discurso? Quais discursos vêm e compõem aquele novo texto? Então, o texto é essa materialidade. Então, é o que nós observamos. Ele pode ser verbal, ele pode ser verbal quando eu digo oralizado, falado, e ele também pode ser escrito, e assim se efetiva o texto, porque muito se diz que o texto são palavras ali escritas, e isso por si só não se define o texto, afinal, ele pode ser percebido também na fala, inclusive discursos, tá certo? Em seguida, a gente tem aí na tela mais uma caracterização que é correto se dizer que o texto é a concretização do discurso por meio de palavras. E aí nós chegamos aqui ao discurso. Ô, professora, eu acho que eu sei o que é discurso. Discurso é discursar, é falar sobre um determinado ponto de vista, é me posicionar, é falar para várias pessoas. Olha aí o que diz a minha conceituação na tela. Então, o discurso, ele é a língua em uso. Esse fenômeno ele é influenciado por 5 fatores: momento histórico, contexto, situação, destinatário e ideologia. Por quê? Vocês lembram? A professora aqui, ela gosta muito de história, mas não é por acaso. A professora aqui observa que muitas construções, sejam elas de textos literários ou não literários, essas produções, elas estão atreladas a um momento histórico específico. Então, o discurso, ele vai se relacionar com o contexto histórico, com a situação em si, com todo o movimento. É uma situação mais formal? É uma situação informal? Eu posso pegar uma pessoa com pontos de vista diferentes e essas pessoas, elas falarão de temas diversos de maneira também relacionada àquilo. Como assim, professora? Imagina só que eu tenho lá a questão da discriminação racial. E existem 2 pessoas que se posicionam de formas diferentes sobre esse mesmo tema. Isso quer dizer que tem um discurso ali por trás. E aí é importante que nós observemos e saibamos distinguir esses discursos na prática. Perfeito, a gente conceituou aqui o que é discurso. E em seguida, o que é que a gente precisa conceituar? Intertextualidade. Olha aí o que é que diz o texto. Eu trouxe para vocês só esse mapinha antes de trazer o que é intertextualidade, para diferenciar para vocês o que é um texto e o que é um discurso. O texto, ele é explícito, o discurso, ele é implícito. Por que ele é implícito? Porque ele vem diluído. Ele depende da minha capacidade leitora, observadora, de identificar esses discursos ali dentro daquele texto, daquele discurso, daquela oratória no geral, tá certo? Em seguida, olha outra diferenciação que a gente tem aí. Ele é literal, o texto, já o discurso, ele é indireto. O texto, ele demanda compreensão e o discurso, ele demanda interpretação. O texto, ele é a materialização do discurso, enquanto
O discurso é a intenção do produtor do texto. Isso significa dizer o que eu quero, quais objetivos eu quero alcançar ao produzir um determinado texto ou ao colocar um determinado ponto de vista. E aí a gente tem em seguida para vocês, nós chegamos aí na distinção, olha só, comigo na tela. De intertextualidade. O que é a intertextualidade? Ai, professora, interdiscurso, intertexto, o que é isso? Olha aqui para mim, você já deve ter participado de algum interclasse, não participou? Não, como assim? Não gosta de educação física, de língua portuguesa, dizer que não gosta, eu até compreendo, mas de educação física, ai, professora, eu prefiro ler ali uma obra de Machado de Assis, viu? Mas o que é intertexto? Interdiscurso é a relação entre textos. Imagina quando você tem ali um interclasse, é uma disputa entre classes, entre turmas. Então, quando você pensa nessa perspectiva, fica mais fácil de diferenciar e conceituar, tá certo? E olha só a minha conceituação aí na tela. A intertextualidade, ela se refere à presença de elementos formais ou semânticos de textos já produzidos em uma nova produção textual. O que isso significa dizer? Que eu tenho um texto fonte, um texto base anterior àquela produção e dentro dela eu consigo identificar essa relação. Ela pode acontecer de forma direta, pode acontecer de forma indireta. O importante é que a gente saiba identificar essa relação intertextual de um texto com o outro. E olha só o que é discurso aí. O discurso, pessoal, essa relação entre discursos, cujo sentido de um discurso é produzido ou retomado, complementado por outro. Então, os discursos, eles aparecem de maneira entrelaçada em um determinado texto. Quer ver? Olha aí, eu trouxe para vocês um exemplo de intertextualidade. Olha só. Segundo Bakhtin, a linguagem não é apenas um meio de comunicação, mas também uma forma de ação, pois permite intervir na realidade e nas relações sociais. Olha só como eu consigo identificar facilmente a minha intertextualidade. Eu tenho uma citação. Dentro de um texto, eu cito um outro autor e um outro texto anterior. E essa daqui é uma forma muito clássica de se identificar a intertextualidade, tá? Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um exemplo que mostra tanto a relação interdiscursiva quanto a relação intertextual. Acompanhe aí comigo na tela. Eu trouxe para vocês esse meu primeiro texto, os dois têm o mesmo título, Meus 8 anos, Meus 8 anos. O primeiro, ele é produzido por Casimiro de Abreu, ele é o texto-fonte, então ele é produzido ali no romantismo. Qual é a característica, pessoal, do romantismo? O que tem ali naquela produção literária que caracteriza essa escola literária? Eu tenho uma exaltação da natureza, eu tenho uma visão idealizada que você vai perceber ao longo desse texto, e se não, eu falarei para vocês. No meu segundo texto, olha só, esse meu segundo texto, ele é do modernismo, então ele veio bem depois do romantismo, então é uma produção mais despojada, que tem um objetivo ali de uma criticidade maior. Então são textos que são produzidos em épocas diferentes, em contextos diferentes e em situações comunicativas totalmente diferentes da literatura. Vamos fazer a leitura e diferenciar? Olha só comigo na tela. Primeiro diz assim: Meus 8 anos, ó que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, observa que aqui, inicialmente, eu tenho uma produção literária que leva em consideração esse saudosismo, essa saudade da infância. Então, se relaciona muito com essa questão ideal, do que é ideal. Olha só o que diz o segundo texto, diz assim: Meus 8 anos, ó que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, de minha vida. Observa aqui que eu tenho uma alteração mínima, que é do da para o de, e se mantém, por isso é uma paródia. De minha infância querida, que os anos não trazem mais.
Observa que aqui eu também continuo tendo a mesma estrutura. Naquele quintal de terra, da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Então, observa que essa composição, ela vem de forma mais crítica, em que eu tenho uma maturidade literária. Embora eu tenha o mesmo tema, eu consiga observar uma relação intertextual, interdiscursiva, eu não consigo aí ter a mesma temática. Os temas, na verdade, perdão, eu tenho o mesmo tema, só que com enfoques diferentes, afinal, são autores diferentes. Então, todas essas questões, elas devem ser observadas para que eu consiga identificar os discursos e as relações intertextuais. Não só em textos, tá, pessoal? Em textos aí escritos aí de maneira formal, mas também em falas. Eu consigo ser um cidadão mais crítico, eu consigo observar resquícios ali ideológicos de como se posiciona, de como se analisa determinada questão, tá? Então, resumindo aí na nossa aula, nós falamos sobre o quê? Dá uma olhada aí. Nós conceituamos, na verdade o objetivo foi conceituar e diferenciar intertextualidade de interdiscursividade. Então, a intertextualidade, ela se refere à relação entre diferentes textos, seja por meio de citações, alusões ou referências explícitas ou implícitas. Já a interdiscursividade, ela diz respeito à interação entre discursos de diferentes áreas ou contextos, ampliando a compreensão de um tema. Por exemplo, quando um artigo científico dialoga com conceitos, filosóficos e sociológicos. Então, no geral, o objetivo dessa aula é esse. Mas será que você aprendeu mesmo? Será que você está fera? Você consegue fazer essa distinção? Então, eu preparei uma atividade para vocês com a tirinha. Olha só comigo aí na tela. Essa tirinha, ela é muito conhecida, que é da Mafalda, né? Diz assim, o comando da questão. Tem-se como interdiscursividade a concepção de que os discursos se relacionam a outros discursos. Dessa forma, são tecidos entre si, seja pelos já ditos, em um dado lugar, em um momento histórico, seja por aqueles a serem ainda produzidos. A esse respeito, pode-se dizer que a tira de Mafalda. Beleza, esse é o meu comando da questão. Vamos fazer a leitura da tira? Então, ali eu tenho inicialmente nessa minha tirinha, eu tenho uma linguagem verbal, eu tenho a ausência ali de palavra, mas existe ali uma linguagem que se apresenta para iniciar. Em seguida diz assim: quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. E aí a Suzanita diz, eu também. Deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. Para que tudo isso? Era só escondê-los. Então vamos lá, a esse respeito, pode-se dizer que é a tira de Mafalda. Vamos lá as nossas alternativas. Letra A, ela faz referência aos discursos de ódio reproduzidos na sociedade que inferiorizam os cidadãos em condição de vulnerabilidade social. Pessoal, a professora agora vai dar uma dica para vocês. Muitas vezes, quando nós falamos de intertextualidade, de interdiscursividade, essas relações entre discurso, é possível que, quando a gente vai analisar uma questão, quando vai responder, a gente consiga observar várias questões que se aproximam da resposta correta por ter uma relação entre discurso, por ter uma relação intertextual. Mas eu tenho que me atentar aos limites do texto, o que eu tenho de essencial ali, o que o texto quer em si, qual o tema abordado ali naquele texto. Eu tenho discurso de ódio aí nessa tirinha? Eu não tenho discurso de ódio. Portanto, essa não é a minha assertiva, mas poderia ser e se relacionar a um interdiscurso e uma relação intertextual. No entanto, não é essa a minha assertiva. Vamos analisar as outras? Diz assim, olha só, na tela. Letra B. Confirma a ideia de que o fenômeno da invisibilidade atinge tão somente aqueles que estão à margem da sociedade. Perfeito. Atinge aqueles que estão à margem da sociedade? Você já deve ter ouvido falar no termo marginal.
E isso muitas vezes é interpretado de maneira equivocada. O que é um marginal? É um indivíduo que está à margem da sociedade. E esses termos, eles com o tempo passam a entrar em desuso. No entanto, não é esse o objetivo da minha tirinha, então essa não é a minha assertiva correta. Mas poderia ser uma temática? Poderia sim. Vamos olhar a letra C, olha só o que ela diz. Denuncia a condição lastimável a que pessoas em situação de rua estão submetidas, como a fome e o frio. Pessoal, geralmente a tirinha, ela traz uma crítica social de forma humorística, de uma forma bem satírica ali, então é possível perceber essas nuances. No entanto, não é esse o meu objetivo, não é denunciar em si, é falar de um problema social que é muito característico aí dessa tirinha, dessas opções de tirinha, mas não é essa a assertiva. Olha só a letra D, será que a gente está chegando na alternativa correta? Diz assim: dialoga com a postura passiva de parcela social que permanece em uma zona de conforto, alheia aos problemas urbanos. Agora, vamos dar uma olhada aqui de novo nessa tirinha. Observa aqui que eu tenho dois discursos diferentes. O primeiro é o da Mafalda, que ela diz que eles deveriam ter direito à casa, proteção, bem-estar aos pobres. Esse é um discurso, observa, que é diluído. Eu tenho o texto aqui que vocês conseguem ver explicitamente. Eu tenho uma relação intertextual, mas para além disso, eu tenho uma relação interdiscursiva, que exige de você, enquanto leitor, uma habilidade interpretativa. Quer dizer, se de um lado eu tenho a Mafalda aí que se posiciona de maneira preocupada, de proteção dos direitos humanos, ali que se relaciona muito bem com o que se exige, se espera de um Estado, do outro eu tenho a Suzanita, que mostra uma posição passiva, que espelha e que reflete muito como se observa na sociedade. Então, eu tenho aí a minha assertiva correta, coloca aí na tela. Eu tenho a letra D, então eu tenho uma postura passiva. O que é estar passivo, pessoal? É não se posicionar, é resolver o meu problema ali de forma que apenas escondendo debaixo do tapete. Então, quando ela sugere lá que se faça toda essa questão de escondê-los, é empurrar o problema debaixo do tapete e não tomar atitudes para resolver o problema. Portanto, a minha assertiva correta é a letra D. Agora, vamos observar porque não é a letra E. Olha aí comigo na tela. Diz assim: reproduz a expectativa do povo de que políticas públicas devem ser tomadas imediatamente. Embora a gente observe um posicionamento desse acerca da Mafalda, não é esse o objetivo central, não é essa a crítica que se estabelece ali na minha tirinha, tá certo? Então essa é uma questão simples, tranquila, mas exige de você um conhecimento de interdiscursividade. Então eu espero que você esteja fera nessa temática e eu te vejo na próxima aula. Tchau!